quais são as principais técnicas de fechamento que a gente pode usar para fazer vendas pelo telefone? Dani, de novo, cara, técnica de fechamento você pode usar em qualquer canal de venda. Você pode usar presencialmente num PAP, você pode usar no telefone, você pode usar numa reunião online, você pode usar pelo WhatsApp. A gente tem uma aula bem grande de vendas pelo WhatsApp, a gente fala de fechamento pelo WhatsApp. A técnica de vendas, ela é aplicada em qualquer canal. Agora, eu entendo a pergunta da Gisele, porque, assim, como você não tem o canal visual, você não está enxergando a pessoa, fica mais difícil de você, de repente, friamente, escolher uma técnica. Por exemplo, uma técnica de condução, que é a que eu mais gosto, né? Eu vou usar uma técnica de fechamento por condução, ou eu vou usar uma técnica de pergunta direcionada, onde a resposta é o fechamento. Então, técnica de condução de fechamento. Eu vou explicar para a Gisele o que ela precisa fazer junto comigo para a gente poder executar o serviço, para a gente poder entregar o produto na casa dela, por exemplo. A técnica de pergunta direcionada. Eu pergunto, né, claramente para a Gisele, você prefere pagar através de Pix ou no cartão de crédito? E fico quieto. Essa minha pergunta que eu faço para ela é uma pergunta onde a resposta, indiferente qual delas, é o fechamento. A gente acabou de dar exemplo aqui de duas técnicas de fechamento que a gente vai usar em todos os canais. Exatamente. O que que eu gosto de falar aqui quando a gente fala de técnicas de fechamento pelo telefone? Você precisa estar tranquila para executar a técnica. Eu acho que o mais importante do que escolher uma técnica é você estar tranquilo em utilizar. Eu vou passar a palavra para você falar do ponto de vista comportamental. Mas do ponto de vista técnico, para você ficar tranquilo, você tem que ter um conjunto de 3, 4, 5 técnicas de fechamento ao seu dispor. Você tem que ter treinado essa técnica de fechamento com um colega, com o teu chefe, com o teu líder ou com outros clientes, né? E você tem que simplesmente entender onde você está no teu processo de vendas, no teu processo comercial para você executar a técnica. Não adianta eu explicar como uma venda é feita, uma técnica por condução, se eu estiver fazendo levantamento de necessidades com o Daniel. Não vai funcionar, porque o Daniel não está pronto para ele receber essa informação. Agora, o Daniel está louco para comprar, ele está pronto para comprar. Não adianta eu ficar fazendo pergunta de levantamento de necessidades se ele já está mais avançado do que eu no processo de vendas, né? Então, você, Gisele, que mandou a sua pergunta, achei super bacana, você tem que entender o ponto de vista comportamental de como estar tranquila para executar a venda. Cara, do ponto de vista de comportamento, Leandrão, vou colocar aqui duas coisas, tá? A primeira é você estar num estado, né? Você cuidar do seu estado para você estar confiante, cara. Né? Porque a insegurança, a falta de confiança ali, ela transmite muito facilmente pelo telefone, cara. Né? Isso daí, você pega muito facilmente se a pessoa do outro lado da linha tá insegura, se a pessoa, né, tá mentindo, né? Se você tem o ouvido um pouquinho mais apurado, né, e o cliente, se ele andou com você até a fase de fechamento, é porque ele tá prestando minimamente atenção no que você tá falando, ele tá cogitando gastar dinheiro com o que você tá falando, né? Então ele tá prestando atenção. Se no momento do fechamento, né, se durante todo o processo você tá bem confiante, você tá seguro, né, Leandrão? Você tá ali de boa, você tá conversando, você levantou, você fez a apresentação, mandou bem, né? Tá lá, voz confiante, sorriso na voz e tal. Andou bem pra caramba. Se no finalzinho ali, na hora de fechar, né, você titubeia, né? Você gaiteia, você fica com medo de passar o preço, você fica com dificuldade ali, né? Isso daí é transmitido muito facilmente pelo telefone. A pessoa do outro lado, ela percebe, abaixou o volume, né? Não aquela baixada de volume estratégica, né? Tem a baixada de volume estratégica, né? Tonalidade ali de segredo e tal. Mas
transmitiu essa insegurança, né? Ficou nervoso na hora de fechar, e isso vai acontecer principalmente mais pro final do mês, né, Leandrão? Se você tá com a corda no pescoço ali, precisando do número e tal, né? De repente você tá percebendo que você tá indo para fechamento com uma pessoa que não tá tão pronta para fechar assim, você não tem certeza que a pessoa vai fechar com você, e você tenta chutar pro gol mesmo assim, sabe? Né, você precisa fazer o gol, você não tá seguro para avançar mais, você já avançou, passou um pouquinho da metade do campo, você fala chutar daqui mesmo, ver o que acontece, porque é melhor do que eu perder a bola, né, Leandrão? E daí você dá um bicão lá do meio da rua, né, sem ter treinado antes. Então, eu acredito que quanto mais preparado você tiver, né, do ponto de vista do estado ali, quanto mais confiante você se mantiver, mais fácil você vai conseguir fazer um fechamento tranquilo, né? Você fazer um fechamento com confiança, você tá com a tonalidade correta e tudo mais. Porque a insegurança nessa etapa, né, pode acabar com a venda, cara. A pessoa tá ali interessada e tal, e na hora do fechamento, putz, o vendedor mudou, eu senti ele desconfortável, comecei a ficar desconfortável também, negócio pelo ralo. E é muito importante você estar nesse estado mental que o Daniel trouxe para você. Pensa no seguinte, cara, você tá chegando no fechamento, né? Eu trabalhei por muitos e muitos anos por telefone, única e exclusivamente por telefone, né? Quando eu tava chegando no momento de fechamento, gente, o que eu fazia? Eu levantava, Daniel, eu ficava de pé. Eu tinha um headset, né? Aquele telefoninho que você fica com o headset aqui e ele fica preso na cabeça, então minhas mãos ficavam livres, né? Eu levantava, cara, eu botava o peito assim pra frente, assim, ó. Sabe que nem você gosta de falar da posição do Cristiano Ronaldo ali, ó? Soltava aqui a respiração, essa área aqui da garganta solta. O cliente percebe que a sua entonação Você cresceu mudou. na ligação, né, Leandrão? Que você cresceu na ligação. E ó, não entenda errado, não é para você falar mais que o cliente, não é para você ficar falando, não dar espaço para o seu cliente. Não é isso. É ele enxergar que você tá tão tranquilo quanto no começo ali, quando você estava levantando necessidades. O que não pode acontecer é, pô, eu tô conversando com o Daniel, uma conversa gostosa, tal, ele faz perguntas, a gente chega num denominador, consenso, ele me apresenta um produto, tal. Na hora de fechar, eu apresento uma objeção e aí ele Daniel despiroca. Some, né, Leandrão? Nossa, ele some, ele começa a gaguejar, você percebe que pô, você não vê o Daniel do outro lado da linha, mas você vê que ele tá suando frio, você fala, meu, o que aconteceu com a pessoa que tava 30 segundos atrás? Essa objeção, né, é verdadeira e é ali mesmo que tá o problema, né? A minha desconfiança ali, o que tava me impedindo de comprar, minha intuição estava certa, né? Eu peguei no calcanhar ali, dali pra frente ficou manca a ligação, né, Leandrão? Cara. E aí diminui demais a chance de fechamento, né, Leandro? Porque você não quer... o ser humano não gosta de fechar negócio com quem ele não tem essa segurança. Ainda mais se você está vendendo um serviço, por exemplo, que vai ser executado, né? A pessoa não... se ele está titubeando aqui, que nem eu brinquei agora, sem nem ter fechado o negócio, imagina quando não fechar. Será que o serviço vai ser bom? Né? Será que vai entregar? Será que vai atrasar? Enfim, passa um monte de coisa na cabeça do seu cliente. Mas a grande sacada, tá, é você entender que quando você vai fechar um negócio, quando você vai aplicar uma técnica de fechamento por telefone, você tem que estar muito bem preparada. Você, amigo ouvinte que está nos escutando, tem que estar muito bem preparado. Quanto mais você estiver tranquilo, mais tranquilidade você vai passar para o seu cliente. E o fechamento ele vai ser muito mais leve, gostoso e prazeroso, tá bom? Tenta tirar um pouco do peso, principalmente se você está começando agora na carreira de vendas, tenta tirar um pouco do peso do fechamento, né? A gente fala muito isso quando a gente vai conversar com vendedores mais jovens, mas no início da carreira, do tipo assim, cara, ao invés de você tentar fechar, explica como funciona o fechamento para a pessoa. Explica, olha, Daniel, a partir do momento que você estiver confortável com a decisão, eu vou pedir para você os dados cadastrais da sua empresa, que basicamente é o cartão CNPJ, mais as informações dos sócios, tá? Porque eu vou redigir um contrato de prestação de serviço e vou te mandar no seu e-mail para você analisar e aprovar. Quando você aprova o contrato, acontece XYZ, depois de um tempo a gente faz a reunião de kickoff.
Quer dizer, a pessoa não foi para fechamento, ela não teve que passar pelaquela dor de aplicar uma técnica de fechamento. Ela explicou. Se o cliente... E daí já vem o dado, né, Leandrão? Já vem o cartãozinho CNPJ muitas vezes, né, cara? Vem automaticamente, pô. Exato, exatamente. Eu lembro quando eu era jovem, Dani, só pra gente fechar aqui esse tópico, eu lembro quando eu era jovem, cara, tava ali na escola e tal, aí começou aquele movimento do primeiro beijo, né? Não, porque o Daniel é BV, porque o Leandro não sei o que e tal. Aí eu virei pra um amigo meu que era mais experiente e falei assim, cara, mas e aí, meu, quando é que eu sei que eu posso beijar a menina? Aí ele falou pra mim assim, cara, mas isso você nunca sabe. Você vai descobrir na hora. Ou você beija ou você leva um tapa, entendeu? Então, em vendas é a mesma coisa. Quando você tá inseguro no fechamento, né? Cara, faz o seguinte, escolhe uma técnica e aplica. O máximo que pode acontecer com você é você levar uma objeção. Não um tapa. Tapa vai ser muito difícil, mas o máximo que pode acontecer é você levar uma objeção e tá tudo certo. Certo, Dani? É isso aí, cara. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!